E aí, meus amigos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou Wanderson Cristino, para vocês que não me conhecem, né? Alguns até pediram para eu aparecer nos vídeos aí. Então, tô trazendo essa TV aqui para vocês, essa TV de 14 polegadas da National. Ela a princípio não está funcionando, tá? Logo adiantando para vocês, esse aqui é o especial de 10 mil inscritos que estou gravando para o YouTube, né? Em comemoração ao crescimento do canal. Primeiramente, obrigado, é por vocês, tá? A gente só existe aqui porque vocês dão essa moral, dão essa força. Então, obrigado, tá? Como a gente fez votação e a parte da galera que pediu pra ter vídeo gravado, então eu decidi gravar esse vídeo aí e trouxe essa National, tá? É a primeira TV vintage do canal. Então, vocês vão ver que foi sufoco, meus amigos. Foi sufoco, foi complicado, viu? Mas a gente conseguiu, né? Vou logo adiantando pra vocês. Tô mostrando agora a parte 1 para vocês, realmente até peço desculpa pelo tempo de vídeo que tem aí. Essa parte 1 vai ter muitas dicas para vocês vão conseguir extrair muita coisa juntamente comigo. Mas eu vou precisar, na verdade eu já precisei fazer a parte 2, tá? A parte 2 também já está gravada e eu deixo vocês aí com a parte 1, maravilha? Então aproveitem e não esqueçam de ajudar o canal. Show? Valeu, até a próxima! E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Bora para mais um vídeo de TV de tubo e esse não é qualquer vídeo, viu? Vou falar para vocês. Fiz aí uma enquete para vocês, um questionário perguntando o que é que vocês queriam para comemorar lá os nossos 10 mil inscritos, né? E aí, como a maioria preferiu o vídeo gravado, eu decidi trazer aí um baita vídeo para vocês, né? Porque para quem gosta de coisa mais antiga, esse daqui é um prato cheio, tá? TVzinha aí de meado dos anos 80. É a primeira TV mais antiga que passa aqui no canal, né? Você vê que o estilo dela é totalmente diferente. Coisa boa mesmo, dá coisa boa aqui, viu? É a primeira vez que eu vou trabalhar com esses televisores mais antigos, né? Então eu decidi fazer essa conquista de 10 mil inscritos com estilo, trazendo para vocês, tá? Televisorzinho aqui da National, né? Panacolor. Ainda tá bem original esse televisor, conta com cabo de força ainda original, ó. Óbvio, da National. Para quem não sabe, a National era o nome mais antigo da Panasonic, né? Hoje a Panasonic, de fato, né, é Panasonic. Mas ali começou como Matsushita, depois veio para National, até que finalmente foi para Panasonic, né? Então, o que ela tem de difícil, porque a Panasonic não é para todo mundo não, viu? Eu considero a Panasonic um televisor bem chatinho de trabalhar. Não sei se a National segue essa linha, né? Mas ao mesmo tempo é muito bonito e ao mesmo tempo é aterrorizante. Vamos ver o que é que vai acontecer com esse televisor, tá? Esse televisor é meu, não é de cliente. Peguei ele no movimento social que eu participo lá às quartas e aos sábados. E aí ele tava lá, eu acho que eu nunca mostrei a vocês, né? Tenho quase certeza que eu não trouxe esse televisor aqui pro canal apresentando, eu acho, não lembro. Rapaz, se eu mostrei, eu não lembro. Então é um televisor que tá bem conservado, como eu tô mostrando, ó. Ainda temos aqui a nossa portinha, né? Essa portinha aqui no decorrer dos anos ela quebra aqui, vai embora. Essa aqui tá bem inteirinha ainda, né? Vocês verem que aqui a gente tem alguns controles, ó, como cor, como brilho, como contraste. O AFT, que aqui tá desligado, né? O que é AFT? Sintonia fina automática, né? Às vezes tu tá ali num canal que a recepção não tá tão legal, tá falhando ali, tem muito chuvisco, o som também tá falhando. Tu ativa aqui o AFT para tentar melhorar ali a sintonia fina automática, né? Esse televisor, meus amigos, ele é um televisor mais antigo, obviamente, né? Então ele não vai ter a banda de UHF, ele só tem VHF, ó. Vocês verem que a gente tem a VHF baixa do 2 ao 6 e VHF alta do 7 ao 13, né? A partir do 14 ali a gente já tem o UHF, no qual esse televisor não conta. Então aqui a partezinha aqui são de ajustes finos, né? Que vocês podem fazer em cada canal. Fechando aqui, acho que vocês entenderam. Televisor colorido, claro, né? Vocês estão vendo aqui. Panacolor, né? Aqui nós temos o ajuste de volume, ó. Totalmente por teclas, né? O liga e desliga dela. Ó, botão aqui, né? Chave master, mecânico. Seletorzinho, como eu tô falando pra vocês, via teclado, né? Não é aquele negócio que dá o estalo, tec, 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 tec. Então fica top, show de bola. Botãozinho power, botão não, na verdade, né? Aqui é o LED power, quando tu liga na tomada lá, acende o standbyzinho aqui, quando a chave tá realmente aqui ligada, tá? Até deixar logo ela ligada, ou não? Vai ficar ligada, não. Deixar desligada, a gente faz o controle por aqui. TVzinha de 14 polegadas, tá muito bonita, né? Eu andei limpando, claro que o tempo vai passando, vai pegando um pouco de poeira. Aqui temos um conector para fone de ouvido, ó. Símbolozinho da National, né? P2, ó. Coisa boa, meus amigos, coisa boa mesmo, né? O alto-falante tá aqui. Vamos agora conhecer... Ó, e ela é portátil, viu, ó.
consegue pegar aqui. Claro que não é maneiro, né? Só com uma mão chega a voz fraqueja. Mas a antena fica aqui em cima, né? No caso aqui tá quebrado, né? Acho que tá quebrado. A antena ficava aqui em cima. Ou pode ser só um pedaço da antena velha também. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui com vocês. Esse vídeo aqui ele vai ser um pouquinho... Ah, cara, tá colado. De fato, ó. Aqui fica... Ah, consegui. Show. Pensei que tava colado. Tá não. Aqui a gente coloca uma outra antena daquelas assim, ó. Estilo V, né? Tirei agora aqui o pedaço que tava quebrado. Ó, tá aqui pra vocês o modelo dela, né? É o TC145M. É uma TV que já, teoricamente, não é bivolt direto, né? Aqui embaixo ela vai ter uma chave seletora, né? Que tu coloca em 127 ou 220. No qual também tá suja, né? Ô, fumação! Pronto. Aqui ela já tá, ó. Tem sujeira aqui, viu? E é porque eu limpei, negócio mal limpado, viu? Ó, como vocês podem ver, né? Realmente é um televisor fabricado e montado aqui, né? Zona Franca de Manaus. Temos aqui um código, modelo para vocês, como eu estou mostrando. Aqui temos o ajuste do vertical, né, da frequência vertical. Eu arrisco a dizer que seria a frequência, né, dali de 60 Hz. Aqui a chave que eu já falei, chave que seleciona 127 ou 220. Isso aqui não dá para ver muito bem, eu não sei o que é, honestamente, tá? Aqui temos uns avisos, né, que a própria National deixa. O televisor aqui não tem, como eu falei, o HF, ó, ela só tem o VHF, como eu mostrei a vocês, a parte alta e baixa, né? Tanto que vai ter aqui os 300 ohms de um lado, 75 do outro, né? Então a gente só vai conseguir sintonizar coisas baixas aqui, né? Até o canal 13 ali. Mas não tem mais sinal analógico, então tanto faz. Bota aqui no canal 3 ou 4, né? E o televisor funcionaria aí com a imagem normal. Então eu vou fazer aqui o funciona dele, como eu falei para vocês, eu peguei no estado. Vamos agora colocar ele aqui para funcionar, eu espero que ele funcione, né? Eu não devo colocar ele na série, tá? Vou colocar ele direto. Então, se bem que eu deveria colocar na série, né, cara? Ah, é mesmo, né? Quando o Vinícius pega lá, ele não liga direto, por que que eu vou querer ligar direto? O Vinícius é o Web Vintage, tá? Recomendo para vocês, canal muito bom. Boa parte do que eu sei aqui, eu também pego lá, tá? Vamos ver aqui. Vou colocar 3 lâmpadas para começar. E vamos aqui no Power, né? Como será que esse televisor vai se comportar, meus amigos? Passou já um tempinho que eu tô com ele, viu? Não sei como é que ele vai vir, não. 3, 2, 1. Ó. A fonte está carregando. Vai querer ligar, será? E aí, que você tá? Como é que você tá? Ó, como eu falei pra vocês, acende aqui, né? E aí, vai dar alguma coisa? Não vai gerar nada. Não faça isso comigo, não. Deixa eu ver se tem alguma coisa relacionada ao brilho. Brilho ou contraste. Cara, sei não, hein? Parece que não tá dando nada mesmo, não. Nem som não tem, cara. O televisor tá morto de tudo, é? Tá, viu? Tá morto. Mas pelo menos a fonte tá viva, né? Boto direto, será? Ah, vai. Eu acho que deve ter proteção aí. Eu espero. Desliga aqui o master. Morreu? Nossa, cara. Deve ter mau contato aqui, não? É, eu acho que ele não tá ligando mais não, hein? É, meus amigos, a TV tá morta, né? Uma pena, não tá gerando alta tensão. Ou seja, bucho, né? Tem que realmente fazer um trabalho aí grande nessa TV, né? Ressoldagem, recap. Aí, vamos ver o que é que vai acontecer, tá? Uma pena, vamos lá. Não esquece de, por gentileza, ó,
se inscrever no trabalho, muito importante, viu? Se a gente está crescendo aqui dentro é por causa de vocês. Então, por favor, se inscrevam e compartilhem. E não esqueçam de deixar o like para o YouTube entregar para mais pessoas, claro. Bom, meus amigos, aqui eu já separei os nossos materiais de escavação. Já também tirei os parafusos. E vamos abrir o sarcófago, né? Pois é, literalmente aqui é um sarcófago, viu? Olha aí. Confesso que eu já andei tirando um pouquinho da poeira, acabei adiantando demais. O certo era para eu ter apresentado, que nem eu estou fazendo agora, e depois ter tirado a poeira, mas eu fui logo tirar a poeira. Mas tá aí, tem poeira ainda o suficiente para mostrar a vocês que é um televisor que aparentemente já tem algum tempo que não foi mexido, né? Coisa aí de anos, talvez uns 15, 20 anos, tá? Então eu vou iniciar aqui um modo de limpeza. Claro que não vai ficar uma limpeza top, né? Eu nem tenho aqui aspirador de pó, o ideal era aspirador de pó, viu? Estou utilizando aqui uma máscara também, porque eu tenho rinite, sinusite, tudo que foi de respiração aí eu tenho. Só não tenho asma, mas o resto... Ver poeira aqui é certeza espirrar, tá? Então, essa bobina defletora, ó, já foi trocada. Como vocês podem ver, ó, já marcaram aqui, né? Com anéis de convergência. Tubinho, né, da RCA, não sei se dá pra vocês verem daí. Olha, eu vou logo adiantando a vocês que esse vídeo ele vai ser longo, viu? É um especial de 10 mil inscritos, né? Então, vai ser um vídeo longo ali, ó. Tubinho da RCA. Realmente, pra quem gosta mesmo de TV de tubo, viu? Isso aqui. Então, eu vou agora fazer aqui o processo de limpeza, tá? E à medida que eu for tirando esse pó e desconectando aqui algumas coisas, tipo isso aqui. Ó. A partezinha do VHF dela. Aí a gente vai vendo o que é que vai sobrar aqui, né? De todo esse poeiral. Ótimo, caia. Ó. Beleza? Pois bem, terminei aqui algum processo de limpeza. Não conto com aspirador de pó, mas com muita paciência, né? Eu tirei aqui 80% da poeira e do pó que tinha, né? Já limpei aqui algumas etapas, ó. Olha como tá essa chupeta do tubo. Pois é, no começo do vídeo ela veio preta, né? O cabo também. Passei aqui um bom algodão com álcool em gel mesmo, né? E tá aí, ó. Cabinho mate vermelhinho. A chupeta branquinha, pura estética. Sabe aquele cliente quando tu tá tô falando agora você técnico, tá? Quando tu tá na tua assistência, o cliente chega dizendo, ó, é só uma limpezinha. Tá aí, já dei a limpezinha. Como vocês podem ver, né, já tá bem melhor o aspecto. Tirei aí boa parte das casas de aranha, né, aquelas teias, juntamente com o pó. E não troquei nenhum componente, nem ressoldei nada. Só fiz a tal da limpezinha. Será que é só a limpezinha mesmo? Já deixei aqui a chave virada, desconectei a desmagnetizadora e vamos colocar ela na série. Vamos ver se a tal da limpezinha resolve, né? 3, 2, 1. Mesma coisa, o LED acendeu. Deixa eu ver. Cara, ela não tá nem oscilando. Deixa eu ver. Não acende filamento. Não tá nem oscilando, tá realmente morta. A tal da limpezinha não serve pra absolutamente nada. Claro, ajuda a gente a trabalhar num lugar limpo, né? Mas não vai oscilar. Próximo passo agora, meus amigos, é o que? É a gente virar essa placa e iniciar um teste quente, tá? Porque se a fonte não tiver ok, o driverzinho horizontal tiver aberto, o saída horizontal, eu acho que curto não, porque ela indicaria, né? Se a fonte tiver ok, ela indicaria alguma proteção. Não dá nada, não dá consumo, não dá nada. Pra mim, eu acho que é alguma coisa ali na etapa da fonte. Talvez a fonte não esteja na tensão correta, ou talvez a fonte não esteja chaveando a frequência que vem do processadorzinho lá, que faz o H-out, né? Porque não adianta ter só a tensão, tem que ter a frequência para chavear essa tensão, que eu não sei quanto é ainda. Tem que olhar no esquema para fazer ela gerar alta tensão. Ou seja, fazer gerar secundários no flyback, tá? Então,
Deixa eu pegar aqui o esquema. O sol também já tá aqui, eu tô com pouco tempo para trabalhar nessa televisão. Tô trabalhando agora toda tarde. Aí quando eu termino de fazer uma besteirinha, quando eu vou ver já tem sol aqui, já tá atrapalhando. Tá? Aqui são os dobradores da fonte, ó. Ele pode ser dobrador ou ele pode ser filtro, tá? Em 127 ou 110 ele é dobrador. Em 220 ele é simplesmente filtro, tá bom? Capacitores no aspecto bem feios, né? No sentido de velhos mesmo, né? Então não tem nada estufado de capacitor, mas tá com certeza velho. Essa TV, pelo que eu olhei nas datas aqui dos próprios dobradores, ó. Não sei se vai dar pra ver. Pode ser que esse sol ajude, né? Ou não. Ixi, tá muito claro. Enfim, eu vi uma data aí de 85, tá? Aqui no soquete do tubo tem uma data de 86, janeiro de 86. E nos capacitores de filtro, lá da fonte, grandão aí, tem 85. Então ela é ali final de 85 para começo do 86, né? Eu vi também que esse modelo, eu só encontrei o TC 146M, eu não encontrei o 145. Nem na internet, no YouTube, nem em esquema. Então, não sei se quando tem esse final 5, se ela é de 85, ou quando tem um final 6, se ela é de 86. Mas que esse modelo aqui eu não achei no YouTube, nem tampouco o esquema eu não encontrei, tá? Eu vou agora aqui pegar o esquema dela, que eu já peguei, já imprimi, já colei, pintei, para ficar mais fácil aqui em nossas vidas, tá bom? Bom, aqui eu já peguei o esquema, né? Claro, como eu falei para vocês, ó, TCM 146M, lembrando que ela é o 145. Mas é pra servir, é pra dar certo, né? Eu já pintei, só não coloquei dicas, tá? Até peço desculpa também a vocês por esse sol, cara. Que eu não tenho muito tempo pra estar gravando isso aqui, tá? O ideal é de manhã cedo. Me perdoem, tá? Vamos lá. Cara, eu não peguei dessa TV até hoje, tá? É a primeira TV vintage, como eu falei a vocês. Então a minha experiência aqui é, pra não dizer quase zero, né? Eu já andei assistindo alguns vídeos, já vi alguma coisa do tipo, mas nunca coloquei a mão, não é do meu tempo, de fato. Então, ó, o que é que eu posso dizer a vocês? A tensão vai nascer aqui como qualquer fonte chaveada nos diodos, tá? Vai passar por esse transformadorzinho aqui. Se esse cara tiver aberto, não precisa nem falar, né? A TV não funciona. No meu caso, como ela tá gerando stand-by, como vocês viram lá o LEDzinho aceso, quer dizer o quê? Quer dizer que essa fonte ela funciona, cara. Quer dizer que esse cara não tá aberto. Quer dizer que, pelo menos aqui, ó, esse regulador, não sei dizer se ele tá bom, né? Tem que ver, o LEDzinho acende ali com aproximadamente 5 volts, né? Então, 30 aqui. Deixa eu ver, cara. Para não tomar também um tempo enorme de vídeo, o que é que eu vou fazer? Já tô apresentando o esquema. Vou parar para olhar esse esquema com mais detalhes, tá? Para não pegar isso em vídeo, ficar chato. E aí a gente vê os pontos vitais, tá? Vou aproveitar para estudar o esquema e já ver aqui na prática o que é que tá acontecendo. Quando eu encontrar aqui a resposta, eu paro e venho explicar no esquema e mostrar na prática. Combinado? Então aguenta aí, tá? Volto já. Volto já que nada, já passou, foi uns 3 dias aqui e eu continuo na peia, com sem esquema. Mas eu sei de duas coisas. A primeira é que não tem isso aqui no YouTube, explicação de esquema, não assim na prática. O que vocês vão encontrar é a Burgos Eletrônica, que é um excelente canal do meu amigo Luiz Carlos Burgos, que o cara é show. Só que a explicação da fonte que ele dá não é desse modelo, e sim do TC 142, no qual esse CI aqui, ele não é assim, bonitinho assim. Ele vai ser um transistor principal que recebe a tensão principal dos diodos. E vai ter outros 2 transistores que vão ajustar essa tensão, meio que um controle. Nesse modelo, já vai ser um CI que faz tudo isso. Ou seja, vai pegar o transistor chaveador principal e é por meio de 2 menorzinhos, né, pequenininho, vai fazer o controle dessa tensão para que saia aqui lá no transistor 112. Aqui não, é tudo num só. É um invólucro, né? Que se torna um CI, porque é um invólucro que pega essas peças tudo numa só. Ajuda a ganhar mais espaço, né? O próprio Luiz Carlos Burgos vai explicando isso lá no vídeo da National, que ele explica do modelo TC 142. Bom, passou alguns dias, já coloquei algumas dicas, fui explicando aqui. Na verdade, estou explicando para vocês. Nesse período de uns 3 dias que eu estou trabalhando nela aqui, colocando dicas, tentando entender o que é que eu estou fazendo, eu já andei fazendo aqui uns testes na placa mesmo, né, de forma na prática.
E agora, explicando na teoria, para complementar o que o Luiz Carlos Burgos vai falando lá no canal dele, da fonte nacional, vamos entender aqui, né? Aqui para vocês, ó. Quando a TV não liga, ou simplesmente ela não liga e eu tenho um fusível queimado, que aqui é dois defeitos, né? Ela não liga, mas o fusível pode estar bom. Ou ela não liga e o fusível está queimado. Vamos aqui nas dicas, né? TV não liga. Se ela não liga, primeira coisa que a gente observa é se o fusível está normal. No meu caso aqui está normal. Próxima dica. Essa L802, aqui é meio que um jumper, né? Tem ao redor dele, aqui na cápsula dele, eu tenho um núcleozinho de ferrite, que ajuda a diminuir a alta frequência, né? Ajuda a inibir essas frequências que são geradas pela fonte, apesar de que essa fonte ela trabalha com uma frequência baixa, na casa ali de 15.000 kHz, tá? No caso, 15.000 Hz ou 15 kHz, tá? Esse transformadorzinho aqui, ó, também, ó, se ele tiver aberto, como eu tenho falado para vocês, né? Não passa atenção aqui com a corrente, não chega aqui, logo a TV não liga. Que mais? Isso aqui eu já falei. Esse resistor aqui, que é o R803, ele é um resistor de disparo. No meu caso aqui, ele estava bom. Mas, por via das dúvidas, eu troquei. Vou já explicar por que eu troquei, tá? A tensão vai sair aqui, vai ser filtrada por esses capacitores, né? No caso aqui. Vai passar aqui pela bobininha, vem para cá, entra aqui nesse pininho, mas quando ela também passa pelos capacitores, uma amostra vai passar aqui pelo resistor de disparo e vai aqui, ó, por meio desse diodinho, né, e por meio aqui do pino 2, que é o driver, né, que já que eu vou explicar o que é esse driver, vai passar aqui pelo diodo e também vem aqui pro out, tá? Enfim, é uma coisa de milésimos de segundo, né? Na verdade, esse diodo aqui, ele vai só facilitar aqui o controle da fonte, tá? Mas o que importa mesmo aqui é o resistor de disparo e o sincronismo aqui que é no pino 2, que eu já pontilhei aqui em amarelo, tá? Que mais que não deixa ela ligar? Aqui já é no horizontal, né? Aquele trafozinho do horizontal que eu já mostrei na CCE que quando ele tá aberto não funciona, tá? Aproveitando o gancho, se tu não viu o vídeo da CCE no qual esse transformadorzinho, não esse, mas um transformador semelhante a esse, né, que é o transformador de drive horizontal estava aberto, clica nesse card aqui que ele abre e não fecha esse vídeo agora, já fica pra ti aí um exemplo de quando esse cara tá aberto, tá? A TV vai funcionar no caso, só que não vai aparecer a imagem, né, que não gera alta tensão. Esse resistor aqui também, que resistor é esse? Bom, quando a tensão chega aqui, que é regulada e sai aqui no 4, né, que é o 113, ela vai, ó, também por meio desse resistor, que é o R510 de 10K, alimentar aqui o HVCC. Já falei inúmeras vezes o que é o HVCC, é a tensão que alimenta o oscilador horizontal. Sem essa tensão aqui, mesma coisa, não funciona, tá? Não liga. Mas aqui já não seria mais a fonte, né? Seria já a parte lá do secundário da fonte, já depois que sai aqui do pino 4. Quando ela abre o fusível, meus amigos, aproveitando que é um especial de 10.000 inscritos, vai ser um vídeo bem completo, tá? Que pode ser diodo em curto. Aqui os capacitores, ó, também em curto. Se a chave principalmente for ligado, tiver em 127, estou ligado em 220, né? Queima tudo isso aqui. Aqui também eu tenho esse D810, que na realidade isso aqui é um varistor, tá? Ele pega aqui a amostra da tensão, que vai passar ali, se eu não me engano esse cara trabalha com uns 400 volts, tá? Se passar de 400 volts aqui, quando tu liga errado lá e tende a aumentar a tensão, esse cara entra em curto, tá? Derrubando a linha toda. Aí abre lá o fusível, consequentemente. Ver se tem mais alguma dica, acho que tem. Tem esse diodo aqui entrando em curto. Eu tenho o próprio CI regulador da fonte, também abre o fusível, né? Tenho esse diodo aqui também. Eu acho que só. Só isso. Essa chave também ela pode dar defeito e o televisor não liga. Beleza. Coloquei aqui as dicas e falei para vocês, né? Proteção ativa. Aqui já vem a parte da proteção. Já que eu vou falar da proteção, não vou falar da proteção agora porque eu quero logo fazer essa fonte funcionar, tá? Como eu falei para vocês, 3 dias de trabalho aproximadamente, tá? Caminhando por 3 dias. Minha fonte ela não funciona. Pelo menos aqui, ó, no pino 1 tá marcando 144, mas não é 144. Acho que isso aqui é um erro de digitação. Porque tanto faz ela tá 127 ou 220, eu tenho que ter aqui 300 volts. O que é que vai acontecer?
No 127, esses caras vão ser dobrador. Então, ele vai pegar uma tensão de 150 com mais 150, que dá 300 volts. No 220, não. Depois de retificado, já dá aqui os 300 volts. 290, 300, 310, tá? Aqui no pino 1. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Essa fonte, ela é auto-oscilante. Então, apesar de aqui no pino 2 eu ter um driver, esse driver ele vai servir apenas para sincronizar a fonte, tá? Como assim? Como eu estou explicando para vocês, essa fonte ela trabalha em baixa frequência, só que ela emite muito ruído. Para eliminar esses ruídos, o que é que o fabricante faz? Ele pega aqui uma parte do sinal aliás, o sinal não. É sinal, de certa forma, né? Ele pega aqui uma amostra do circuito horizontal, via aqui, ó, seguindo aqui a linha pontilhada, né? Via pino 9 do flyback. Acho que isso aqui é pino 9, né? Pino 9. Aqui, ó, eu vou ter esse resistor. Para a direita, eu tenho os pulsos que vai ligar o filamento do tubo, para fazer o tubo acender, tá? E também, parte desses pulsos vai fazer a proteção, que é aqui em rosa. E também, partes desses pulsos vão para cá, ó, o pino 2, que é o driver, tá? Aqui vai ser chaveado, né? Vai chavear o transistor que está aqui dentro, vai fazer ele trabalhar na frequência certinho, tá? Lá no vídeo da Burgos Eletrônica ele vai explicar com detalhe. Mas esse cara aqui ele vai sincronizar a fonte para ela trabalhar em 15.734, que é a frequência horizontal. Isso vai ajudar a ela emitir menos ruído. Você não vai escutar os transformadorzinhos trabalhando, emitindo ruído, aquele barulhinho chato, tá? Trabalhar com esse pulso do horizontal tem essa vantagem, tá bom? Além disso, ele vai fazer o transistor chavear aqui no tempo certo, porque ele tende o transistor aqui, que está no pino 1 do VIN, ele vai ser um chaveador, vai ser uma chave liga e desliga. Ele vai desligar e ligar o tempo inteiro, tá? E aí, com esse pulso aqui, ele vai fazer isso rapidamente, ali 15.734, que é o pulso horizontal, vai fazer ela trabalhar certinho, sincronizado, tá? Aqui no pino 4, eu vou ter uma alimentação de saída, que é o 113. Chegamos aonde eu queria, tá? Pois é, esse tempão de vídeo para chegar onde eu queria. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Aqui eu tenho uma proteção, que é esse cara aqui, que aqui diz que é o IC802, mas na verdade aqui é um transistinho que é, se eu não me engano, o Q851. Não sei porque que tá desse jeito aqui. Essa tensão vai passar aqui, vai pegar uma amostra, se tiver tudo ok, ele não entra em condução. Se passar de 130, que ele trabalha em 130, tá? Até 130 ele ainda permite, 129, 130 estourando, tá? Se passar, for para 131, 132, o Zen aqui dentro vai entrar em condução e vai derrubar essa linha inteira. Isso aqui já é uma proteção ativa, tá? Então, ó, a tensão vai alimentar aqui o HVCC. Vai pegar aqui e alimentar o driverzinho aqui do coletor, o driverzinho do transformador do drive horizontal. Vai passar por aqui e vai, ó, pro flyback para fazer o que? Ir para a bobina, né? Aqui e também para o coletor de saída horizontal, beleza? Bom, vamos agora ao defeito. Por que eu tô 2, 3 dias aqui e não consegui resolver ainda? Expliquei para vocês a parte teórica, como eu falei para vocês, não tem tanto no YouTube, alguns canais não falam disso, né? Pelo menos os que eu assisti aqui no Brasil, só encontrei mesmo a Burgos Eletrônica, entrando em detalhes com vocês aqui em relação à fonte. Não vamos mais usar o esquema por enquanto. Deixa eu tirar ele aqui do meio, vamos agora para o que interessa, que é o televisor, tá? Aqui no televisor já é totalmente diferente do esquema. Como assim diferente? Porque aqui tu vai pegar na prática, tá? Tu não vai ter nada bonitinho ali que nem o esquema mostra. Aqui, por exemplo, tu vai ter os capacitores dobradores, são 2 ligados em série. Aqui é o negativo, coloquei, ó, na ponta do meu multímetro. Positivo. Esse positivo, via escala de continuidade, ele vai, ó, pro outro lado aqui. Pois é. Aquele 6zinho lá, na verdade, ele é um transistinho caneca, né? Que é um CI, só que ele só tem 3 terminais. Dentro dele eu vou ter a chave principal liga e desliga, né, que é o que faz a fonte oscilar. E vou ter mais 2 transistinhos pequenininhos com algumas resistências que vai fazer o controle da fonte. Ou seja, para ele manter ali a saída de 113 aproximadamente. 112, 113, tá? Então, essa tensão aqui de 300 volts, ela vai chegar aqui, ó, no coletor dele. Aqui no pino 3 eu vou ter
pino 3 não, perdão, no pino 2 eu vou ter o driver, que é o que vai estabilizar a fonte, que é o sincronismo. E aqui, ó, no emissor, daqui sai a saída do regulador. Meus amigos, o que é que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo colocar essa fonte para oscilar. Eu tenho os 300 volts entrando, vocês vão ver isso agora na prática. Mas no pino do emissor, que deveria sair ali 113, não sai nada. Para não dizer que não sai nada, sai 3, 4 volts no emissor, que deveria ser a saída do regulador. Ou seja, alguma coisa está matando a tensão. Eu já tirei, eu já devolvi, né? Mas antes eu tinha tirado, porque eu entendi que não era. Eu já tirei o vertical, que fica aqui, ó, vertical. Tirei esse CI inteiro, mesma coisa. Eu já conferi aqui, ó. Isso aqui é o que eu estava falando para vocês. Deixa eu ver se é esse daqui mesmo. Não é esse não, é esse daqui de baixo. Esse aqui é o transformadorzinho que vai induzir tensão para fazer a fonte trabalhar. Uma coisa interessante é que a fonte ela começa aqui, ó. Aqui entra a tensão da tomada, aqui eu tenho a chave. E somente do outro lado, como se fosse do outro lado do país, é que a fonte começa a ser construída, começa a aparecer os componentes. Interessante. Tem 2 fios aqui que vai pegar aqui depois que passa pelo fusível, que fica aqui, ó. Você está vendo aqui, de 3,15. Depois que passa por aqui, que passa pela chave, que tem os capacitores aqui, vai haver 2 fios, ó. Um deles é esse aqui, ó, esse JA, né? E ele vai, ó, vir um jumper para cá, entendeu? Então ele vai aparecer aqui de novo, vai passar aqui pelo primário do transformador para fazer ela funcionar a fonte, né? E vai alimentar o STR, tá bom? Então, aqui na saída, eu não tô tendo os 112, 113, eu tenho 3, 4 volts. Aí eu entendo o seguinte, quando a minha tensão não existe aqui, que está sendo drenada, ou eu tenho um problema no disparo da fonte, que é aquele resistor que eu falei de 150K, que eu já troquei. Ele estava bom, mas por via das dúvidas eu já troquei, 150K por 2 watts, tá? Coloquei outro, mesma coisa, não tenho saída aqui no emissor. Tirei vertical, mesma coisa, não tenho saída no emissor. Tirei a alimentação aqui do flyback, que como eu estou explicando na prática, né? A tensão de mais B é gerada aqui no emissor e ela vai passar aqui pelo pino 6 e vai sair aqui, ó, no pino 8, tá? Para alimentar o coletor de saída horizontal. Dissoldei coletor, dissoldei flyback. Mesma coisa, não aparece tensão aqui de saída no regulador. Então, meus amigos, poderia ser esse flyback com fuga em curto, a saída vertical com fuga em curto. Mesmo assim, não funcionou. A TV não gera a saída da fonte. Só que ela tem um detalhe curioso que eu vou explicando para os amigos técnicos, né? E a galera não consegue entender. Como aqui é uma coisa que dando certo ou não, eu tendo a colocar no canal, porque é um especial de 10 mil inscritos, eu só vou lamentar se eu não conseguir recuperar essa TV. Mas dando certo ou não, eu planejo colocar ela no canal, tá? Vou mostrar para vocês na prática, parar de conversar besteira, e vocês vão ver o que é que tá acontecendo. Vamos ligar aqui, ó. Vamos ligar, né? Vamos botar aqui na série, claro, né? E aqui, ó, tanto faz eu botar na série como botar direto, o sintoma é o mesmo, ó. Vou botar só uma lâmpada, ó, vai piscar lá, ó. Pronto. A TV já tá sendo alimentada. Aqui, ó, no capacitor. 265, tá? Por que que não é 300? Não sei. Porque a minha tensão aqui, ela não chega a 220, tá? Ó, olha a entrada do coletor aqui do STR. Do CI, né? Os mesmos 265. E olha a minha saída aqui no emissor. Quase 4 volts, 3.9. Ou seja, essa tensão vai chegar aqui no pino 6 do flyback. Vai chegar no coletor. E a TV não funciona. Aqui, como eu tô só com uma mão, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas olha lá. Eu vou tentar pegar um tripé aqui. Veja que aqui no emissor eu tenho 3.9, né? Eu vou puxar agora ela aqui da tomada e vocês vão ver que vai aparecer uma tensão aqui. Uma tensão que vai aparecer aqui já já. Vou mostrar a vocês, espera aí. Ó, aqui, ó, eu vou nesse momento desligar o televisor, tá? Observa o que vai acontecer, ó. Pronto. Olha lá. Apareceu ali em torno de 25. Ela tentou oscilar e simplesmente morre. Por quê? Porque eu tirei da tomada. Claro, né? Se eu tirei da tomada, ela não vai ter força para manter o fluxo funcionando, entendeu? Então, meus amigos, eu tô com esse problema, cara. Como não é do meu tempo, eu não tenho zero experiência com esses televisores, o que é que eu penso que é? Esse cara aqui, ó. Tá?
Por quê? Porque dentro dele tem um regulador da fonte, tá? Como eu tenho ali os 200 e eu vou falar aqui nas minhas condições, né? Se tu tem uma tensão definida em 220, maravilha. Eu tenho um probleminha no transformador aqui do meu bairro, que não dá 220, dá 200, dá 190, entendeu? Então a tensão baixa, mas que as coisas funcionam, tá? Por isso que eu tenho uma deficiênciazinha aqui na minha tensão final, tá? Deveria ser 300, mas dá 266, como vocês viram. Aí assim, esse 266, ele entra e ele deveria sair ali regulado em 112, 113, né? Pelo emissor. Não sai. Por quê? Porque eu tenho que ter o controle da fonte. E o controle da fonte via alguns transistores que tem também e algumas resistências está aqui dentro, ó. No modelo mais antigo, que é o TC142, tu vai ter lá a construção original esse cara aqui não existe lá, tá? Vai ser 3 transistores, um grandão que fica no dissipador e mais 2 pequenos com um trimpotezinho que vai ajustar. Lá o Burgos Eletrônica vai explicar direitinho o funcionamento. Ele até faz o cálculo do trimpote para ajustar certinho ali a entrada e saída da fonte. No caso a saída, a entrada não. A entrada tem que ser ali 280, 300 volts, tá? No meu caso aqui também daria certo, 266. Então, ó, ele não regula. Então, como última medida, para eu não desistir aqui da TV, né? Eu vou trocar esse cara, tá? E eu já comprei, ó. Comprei 2, tá? Tô com 2 aqui, tá? Só que tem um detalhe. Esses que eu comprei de estoque antigo, já foi um milagre ter encontrado eles. Ele é original da própria Sanken, né? É o STR456, né? Só que o meu aí, como tu tá vendo, ó. Deixa eu ver se o meu consegue focar legal aqui pra vocês. Ó, o meu aí, ó. O meu tem um final A. Ele é o STR456, mas tem um final A. O que eu comprei aqui no fornecedor, ele não tem. Ele só tem o STR456, não tem esse negócio de A. Certo? Mas perguntando aos mais antigos, né? É pra funcionar, né? Apesar de ter essa questão do A, é pra funcionar. Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Não. Tá certo aí. Ah, por que tu não olha no datasheet? Porque não tem. Tu não vai achar o datasheet desse cara. Pelo menos não aqui, eu não encontrei. Procurei, não achei. Zero datasheet, tá? Às vezes a terminação A, B, C, é porque tem alguma tensão que é diferente umas das outras, né? Nesse cara aqui, ele é tão obsoleto que ele não tem. Então eu vou trocar esse cara como última alternativa. Se ficar do mesmo jeito, eu sei que não é ele. É alguma coisa na TV. Só que aí eu já entrego pro sobrenatural. Porque se eu tiro a alimentação do flyback, se eu tiro o vertical, se eu deixo apenas a fonte trabalhando e mesmo assim ela não funciona, então o defeito tá para trás. É alguma coisa ali, os capacitores de filtro, dobradores, né? Diodo, de retificador, não sei. Sinceramente eu não sei. E para não ficar dizendo que eu não sei direto para vocês num vídeo de quase, 1h30, acho que não, tá isso tudo não, né? Deve estar agora nesse momento com uns 40 minutos, né? Mas deve chegar um pouco mais. Eu dizer que não sei fica feio, né? Eu vou tentar trocar isso aí pelo meu puro achar que não é nada para trás, e sim algo para frente. E ver o que acontece. Tá bom? Vocês entenderam, né? E vamos nós aqui, meus amigos, né? Já aconteceram algumas coisas que eu vou no decorrer aqui desse take de vídeo falando pra vocês. Já comecei aqui a trocar umas coisinhas, como vocês podem ver, né? Tem capacitores aí poliéster com aspecto novo. Vou mostrar qual, né? Bom, esse aqui é o trafo que trabalha com o STR, tá? Lá no vídeo da Burgos Eletrônica ele vai explicar melhor como é que funciona, mas a grosso modo... aqui vai ser induzido pico de tensão no secundário positivo e negativo, que vão fazer esses 2 diodos conduzir, tá? Aqui eu tenho o D807 e o D806, né? Bom, os originais que tem aqui, se eu não me engano, acho que é o RU2 e o outro aqui era só 02, menos 02, não lembro. Aliás, eu até sei onde é que eles estão aqui dentro do saquinho, tá? Depois eu vou mostrar a vocês, que aqui eu já tô trocando umas coisas. Mas o que é que eu tô querendo dizer pra vocês? Que aqui no lugar desses diodos que vão estar originais aí no teu projeto, eu acho, né? Eu tô colocando aqui o FR105, tá? São diodos retificadores de preferência rápidos, já que vão trabalhar com fonte, né? E como aqui vai ter a frequência horizontal e precisa ser uma fonte de alta rapidez, né? Pra tá fazendo o transistor conduzir o tempo
tempo todo, conduzindo, cortando, tem que ser diodo rápido, tá? Então eu optei aqui pelo FR105, tá bom? Tô deixando para vocês aqui o datasheet, ó, desse diodo, tá? Para vocês verem aí que eles têm que ter essas especificações, tá? Bom, agora que eu te mostrei o datasheet, troquei mais esses dois capacitores. Esse daqui, ele tá ligado na entrada de tensão que vem do dobrador e na saída que regula em 113. Esse azulzinho aqui é o capacitor que vai estar carregando e descarregando rapidamente juntamente com os pulsos do trafo, tá? Então esse aqui é a entrada e saída, esse daqui é o que carrega e descarrega junto com o trafo, tá? Troquei esses dois. Eu já tinha trocado aqui o resistor de disparo, né, que vocês estão vendo aqui, que é o R803 de 150K. Coloquei ele assim por 2 watts. Que mais? Bom, aqui eu fui tirar a alimentação do flyback, né, que é... Aliás, tá aqui o flyback. Fui tirar aqui a alimentação do flyback, que é feito pelo R551. E acabou que foi que ele quebrou todinho na minha mão o resistor. Porque tá aqui um igual, ó. Esse resistor que estava aqui é semelhante a esse, para não dizer igual, né? Até porque muda a resistência. Mas esse cara aqui, desculpa chamar de cara. Tem um inscrito que ele até me disse que não gosta que eu chame os componentes de cara, tá? Perdão. Esse componente aqui, esse resistor, ele é semelhante a esse, né? O material dele é tipo um pozinho que tem aqui dentro. E dentro tem tipo um indutorzinho aqui dentro, tá? Um fiozinho enrolado. Eu vou já mostrar como é que ele é por dentro, porque o meu esfarelou todinho. Aí eu já comprei aqui alguns capacitores para trocar, incluindo o resistor. Resistor de 5R6 por 3 watts, tá? É o que vai ficar aqui nesse lugar aqui, que ele vai ligar a fonte com o próprio flyback e a saída horizontal, para que a TV oscile, tá? Eu fiz isso aqui, tirei porque eu queria isolar a fonte, tá? Aí, que mais que eu andei fazendo, né? Bom, eu andei trocando esse STR, tá? Como eu mostrei a vocês no último vídeo, no último take, o que eu comprei aqui da loja de eletrônico não é igual a esse, porque não termina com A que nem esse aqui, o original, tá? Como eu falei, o meu aqui... Deixa eu desligar aqui o flash para não atrapalhar, né? Para não refletir. O meu aqui, ó, é assim, tá? E ele aqui não, tem um A, né? Se tu observar, não sei se vai ficar muito perceptível, mas olha aqui. Aqui, ó, os pinos dele tá pro lado esquerdo. Pro lado esquerdo aqui do vídeo, tá, ó? Ou seja, aqui pra baixo, tá? Olhando ele assim de frente, pegando aqui o meu, ó, os dois estão de frente, né? Tu vê que a nomenclatura está assim, ó. Só que um tá aqui pra esquerda, como eu tô mostrando, e o outro, ó, tá pra direita. Ou seja... Os pinos dele aqui deveriam... Aliás, os pinos desse cidadão aqui, desse componente aqui, ele deveria estar assim. No caso, ele está assim, né? Só que o meu aqui, para ele ficar assim, ele teria que ficar com a nomenclatura invertida, de cabeça para baixo. Entendeu? Para ele ser assim como tá o outro aí, a construção dele deveria ser o outro lado aqui, para a esquerda, tá? E aí, com certeza aqui vai mudar. Apesar de que a lataria dele aqui, né, a estrutura é o positivo e esse pino do meio aqui é o negativo, eu tenho que ter aqui a base e o emissor. Então eu decidi não colocar esse STR aqui, porque senão poderia dar ruim, né? Já que eles não são iguais. São parecidos, mas não são tecnicamente iguais, né? Devido a essa terminação, tá? Então... eu fiz uma outra coisa, né? Eu fui mais além. Comprei uma outra TV, já que eu mostro, igual a essa. Para não dizer que é igual, essa aqui, como vocês estão vendo, é a TC145 e a que eu comprei é a TC146. Exatamente a do esquema que estamos estudando, tá? Então, eu comprei ela com o intuito de tirar esse transistor, que eu até achei para comprar em São Paulo, mas como eu tô aqui no Ceará, só de frete ia dar R$ 37,00 e a peça era, se eu não me engano, R$ 20,00, então eu teria gasto ali de R$ 57,00. E chegasse aqui ainda não poderia dar certo, né? Então eu optei por comprar uma sucata inteira, porque aí eu ia ter mais opção. Eu ia ter tubo, eu ia ter bobina, eu ia ter flyback. São as 3 peças que matam, né, o televisor. Ué. Então eu acabei optando por comprar uma TV funcionando no marketplace do Facebook e tirei o STR dela para colocar... Aliás, e peguei o STR da minha, que não funciona, como vocês viram, e coloquei nela que estava funcionando. O meu STR lá, quando eu coloquei na outra, funcionou perfeitamente. Então, meus amigos, é um tapa na minha cara, né? Não é o meu STR. O meu defeito, ele tá realmente para trás. Vai ser isso aqui. Vai ser esse transformador
ou esses diodos que eu estou trocando, como vocês estão vendo, já comecei a trocar, ou algum poliéster, né? Vou deixar para vocês aqui uma coisa rápida, desculpa falar demais, como eu expliquei no começo do vídeo, é um especial. E conversando com os técnicos mais antigos, alguns deles nem têm paciência para dar atenção a isso, é um televisor obsoleto, a galera nem lembra mais como é que era antes, né? O que se sabe é que é um televisor muito chato, tem proteções até o fim dos tempos. E conversando com essa galera mais antiga, com esses técnicos mais antigos, não se sabia se o outro que não tem o A ia dar certo, já começa por aí. Então eu estou dizendo para vocês, tem que ter esse A, tá bom? Tem que ter, sem o A não dá certo devido à pinagem aqui no dissipador. O dissipador é furado de uma maneira que o outro não ficaria legal, ia ter que ficar invertido e poderia dar ruim no circuito, tá? Então, já que o meu STR aqui original funcionou na outra TV de sucata que eu comprei, que veio funcionando, né? Não é o STR, tá? Eu fiquei na dúvida porque eu vou deixar para vocês aqui agora uma outra imagem, como é que esse STR ele é por dentro, tá? Porque você vê ele assim, lembra muito um transistor, né? São 3 pinos e tal, mas como eu tô explicando a vocês, são 4 terminais e dentro desse invólucro aqui tem mais alguns componentes, né? Eu vou mostrar agora para vocês, observa aqui, ó. Bom, como vocês viram aí, temos esses transistores em geral, temos algumas resistências, tem diodo. Então eu poderia achar que era algum desses aí, porque normalmente esses transistores eles são parrudos, tá? Desculpa chamar isso aqui de transistor, isso aqui não é um transistor, ele é um CI, tá? Apesar de lembrar muito um transistor. É tipo o TL431, que só tem 3 terminais e tem um aspecto parecido com um transistor, mas é um CI também. Então esse CI, ele tem esses componentes dentro que poderia dar defeito também, né? Não controlar a tensão de saída. Mas como eu tô falando para vocês, eu tirei o da minha, botei na sucata e funcionou. Então esquece, não é o STR, tá? E como a gente puxa da tomada, como eu mostrei, a tensão na saída aparece rapidamente e cai, porque eu puxei da tomada, tudo me leva a crer que tá por aqui, ó. Apesar de eu ter tirado esses componentes todos para testar fora e todos eles funcionaram legal, o trafo tá bipando entre primário e secundário, tudo certinho. Troquei esse capacitor de saída. Troquei aqui os poliéster, estou trocando os diodos, tudo anteriormente, tudo antigo que está ali no saco, estava funcionando fora da placa. Lembrando que tem que ser fora da placa, tá? Mas, como alguns técnicos mais antigos também me falou, não sei nem se ele está assistindo aí, um salve para você, tá, meu amigo Jaito Melo. Então, esses componentes, eles podem facilmente dar problema quando é alimentado, mesmo eles medindo normal aqui no multímetro, né? E como é uma fonte que trabalha com frequência, com tensão, essas coisas, eles podem dar defeito simplesmente quando é alimentado. Quando tá a frio, ele passa normal, mas quando é alimentado... Realmente. Tranquilo? Então, desculpa estar molando, conversando demais, mas para quem quer aprender, é por aí. Na época lá do auge desses televisores, os técnicos não tinham instrumentos para gravar, acredito eu, né? Não era todo mundo que tinha celular, e eu acho que nem gravava. E quem sabe já se esqueceu. E quem sabe também às vezes não quer dizer, não sei, né? Então tá aí essa experiência, tá? Vamos agora trocar esse trafo. Vou pegar da La Sucata. Por quê? Porque eu não creio que seja aqui, ó. Eu vou trocar esses poliésteres que tá faltando, que é esse laranjinha aqui, aquele outro laranjinha ali, e esse aqui que tá meio marcadinho, só para trocar, eu já comprei, tá aí. Se não funcionar, continuar do mesmo jeito, saindo só os 3, 4 volts lá no pino de saída do STR que eu já troquei e tá legal, os dois funcionam, tanto o meu aqui como o da sucata, vai ser esse cara aqui, porque vai ser esse trafo aqui. Porque é ele que mantém a tensão trabalhando, é ele que estabiliza lá tanto a entrada como a saída. É gerado pulsos aqui nele também, tá? Aí como eu tenho a sucata, isso aqui eu não ia achar nunca em eletrônica para comprar, né? Óbvio, né? Só se eu enrolasse todinho, coisa que eu não faço. Meus amigos, e vamos lá, né? Já troquei os diodos, troquei os poliésteres e foi isso, né? Fiz uma limpezinha ali, acolá, raspei umas coisas, ressoldei outras, ainda nada muito relevante, né? Até porque eu não vou estar gastando insumos. E tirei aqui o transformador. Por quê? Porque eu liguei e ficou do mesmo jeito. Então eu troquei o transformadorzinho aqui da fonte, tá? Tirei da sucata que tá funcionando. E tô torcendo pra ser, até porque... Não sei, cara, realmente eu tô incrédulo com isso, tá? Tá parecendo mais um carro Peugeot do que uma televisão. Mas não, é porque realmente a National, Panasonic e tal, Philips também, talvez até Sony, eu acho também, são marcas bem chatas, viu? São verdadeiros tanques de guerra, mas quando param...
Enfim, vamos agora fazer aqui o teste ao vivo, tá? Não sei o que é que vai acontecer. Torcendo aí para as coisas que eu coloquei funcionarem, né? Sem mais surpresas. E é isso. A princípio eu quero só ver se ela vai oscilar. Se oscilar eu coloco mais uma lâmpada. Eu vou colocar só uma. Se oscilar, né? A gente coloca duas. O certo era eu monitorar essa tensão, né? Porque eu queria mostrar a vocês ao vivo, né, cara? Eu tô aqui com a ponta do multímetro. Ah, mas se funcionar a gente vai ver do mesmo jeito, tá? Só não vou conseguir mostrar no mesmo instante. 3, 2, 1. Mesmo jeito. Certeza. Então não era o trafo. Vamos aqui conferir ao vivo, como eu falei. Entrada. Saída 4 volts. O que será que tá matando essa tensão da fonte, cara? Ai, ai. Não tô entendendo. Isola a fonte do mesmo jeito. Deixa a fonte conectada do mesmo jeito. Tira a vertical, tira coletor de saída horizontal, troca o transformador, troca o STR de regulador da fonte, troca os poliéster, troca diodo, não resolve. Tá faltando trocar os dobradores, que eu não creio. Acho que não tem nada a ver o dobrador aí. Vamos olhar aqui no esquema. Vamos lá. Isso aqui eu acabei de trocar. Esse aqui eu já tinha trocado. Tudo que eu estou usando aqui a partir de então já é da sucata que veio funcionando. Troquei esse cara. Isso aqui é um jumper, né? Então não tem nada a ver. Troquei esse componente. Isso aqui tá bom. Esse aqui também. Esse aqui eu troquei. Esse aqui eu troquei. Falta trocar esses dois. Esses aqui são de descarregamento dos capacitores. Quando tira a tomada, eles aqui descarregam os capacitores. Então, não creio que seja relevante não, tá? E já tinha isolado a fonte, como eu falei. Só se isso aqui tá matando. Só se for. Tirar isso aqui, é o jeito, né? Já devia ter feito isso, né? Uma proteção, né? Tempo de vídeo desse. Eu acho que eu até já tinha tirado, se eu não me engano. Não sei. Será? Meu medo é de só desligar de novo aqui a saída horizontal, porque pode subir demais a fonte, né? Ele aqui pode estar simplesmente num pulso rápido, que eu não consigo acompanhar com o multímetro, passando de 130, e ele está derrubando, pode ser. Então eu vou desligar ali a saída horizontal, vou colocar aqui de novo o multímetro na saída e a gente vê se eu estou com fonte alta. Mas se eu tiver com fonte alta, o controle é feito dentro do STR. E o STR tá funcionando. Cara, eu não sei. Não sei. Esse aqui é o varistor, não tem nada a ver. Ele só tá aqui para proteger. É uma fonte relativamente simples. Não tem porquê. Só se for aqui para frente. Mas mais uma vez, como eu estou explicando, eu já separei a fonte do circuito. Ela deveria funcionar sem o circuito horizontal a princípio. Ela deveria fornecer tensão na saída. Que defeito, viu? Pense num defeito. Ai, meus amigos. Finalmente, meu Deus, eu achei o defeito. Mas eu só achei o defeito porque foi na raça, viu? Vou dizer pra vocês, o defeito não... Aliás, o defeito não, né? O componente que teoricamente está com defeito, que na verdade o teste não pegou, não está no esquema. Simples assim. Mas eu entendo, eu não vou dizer que é culpa do esquema, porque como eu tô falando pra vocês, o esquema é desse televisor aí, certo? E nós estamos usando o TC145M, ok? Ok. Então, esse sem vergonha aqui, esse componente sem vergonha, lazarento, como diz o Vinícius, ele não faz parte do esquema. Ele não tá no esquema, tá? Que componente é esse? Eu já citei esse componente no começo do vídeo, que eu até falei que ele era uma diferença e tal. Só que eu não me atentei, eu peguei por último. Foi a última coisa que eu fiz e normalmente é a última coisa que resta, né? Pra resolver, porque eu ainda não resolvi, tá? Eu vim logo mostrar a vocês. Isso aqui é a nossa proteção, que tá fora, só que não é. Onde é que ela tá? Ela é aqui, ó. Deita aqui, ó.
e C802. De fato aparece no esquema, né? Aí é o SCR, tá? Esse SCR eu já falei para vocês, né? O controlador de silício, retificador, que quando tem aquele probleminha da fonte vir alta demais, ele passando ali de 130, ele derruba a linha. Beleza, eu tirei do mesmo jeito, 4 volts. Aí eu fiquei, minha nossa, e agora eu vou ter que montar a outra ali que tá mó paia, porque assim, eu ainda não mostrei a sucata que eu comprei, mas a sucata também tá mó paia. A diferença é que a sucata tá funcionando. Bom, pelo menos estava, né? Eu já tirei aqui o STR, né? Esse STR aí é o da sucata, mas os dois estão funcionando, tanto da minha como dela aí. Tiramos o trafo, os dois estão funcionando, show. E aí, o resto vocês vão ver quando eu colocar aqui em cima da mesa, né? E tá tudo funcionando, né? Aí esse aqui foi o último que eu fui olhar. Por quê? Porque ele não tá no esquema, ele tá na placa. E eu só matei, tá aqui, ó, é o Q851. Eu só matei porque eu fiz o óbvio, né? Que eu acho que qualquer técnico mais inteligente do que eu já teria feito. Realmente eu perdo muito tempo, eu converso muita besteira e, né? Enfim, acho que é isso, né? Ó, aqui no emissor, que é a saída do STR, se você seguir a trilha, ele vai logo para o coletor do Q851, tá? Aí você continua seguindo a trilha, né? Vai pegar aqui os próprios resistores e tal, até que vai se espalhar aqui para o flyback. Eu já tirei a bobina defletora do lugar para ele não conduzir, né? Para não gerar nada, é proposital. E eu também já... o que eu fiz, meu Deus, além disso? Tirei a bobina e levantei o jumperzinho aqui que alimenta o pino 6 do flyback, que por sinal sai no pino 8 e chega no coletor da saída horizontal. Então toda vez que tu quiser desligar o circuito horizontal desse televisor, só precisa tu tirar a defletora, para testar a fonte, lembrando, tá? Tira a defletora e levanta o jumperzinho aqui, ó, do pino 6 do flyback, que pronto, já era. Tu cortou totalmente a alimentação do circuito horizontal. A fonte, como eu estou explicando a vocês, ela é auto-oscilante, então não precisa do horizontal para pelo menos ela gerar lá o 113. 112, 113, tá? E aí o estúpido aqui deixou esse Q851 para o final. Só que o moral da história é que ele tá funcionando. Tá de boa aí. Coloquei aqui no testador. Aqui, deixa eu desligar aqui o multímetro só para eu mostrar a vocês. Tive até que fazer aqui um improviso no meu testador, porque a bateria de 9 volts morreu, aí eu tive que colocar na fonte direto aí. É assim, é consertando e consertando as ferramentas, viu? Fui ligar, canto mais limpo, bateria morta de 9 volts. Aí eu taquei na fonte de 9 volts, claro. Ó. Ligue, meu filho. Tá ali. Ah, olha, ó. Eu tô preocupadinho aqui, ó. Como é que é a ligação? Não liguei a fonte? Porque eu também não deixo a fonte ligada ali o tempo inteiro, né? Agora vai. Aí, 9,32. Eu sei que aqui tem um negocinho na frente, mas dá pra ver que é um PNP. E além disso, não só porque tem escrito lá, porque o emissor ele entra, ó. Emissor, a seta entra, não sai. Quando a seta sai é um NPN, isso aqui é um PNP. Tá? Então toda vez que tu quiser identificar transistor, basta olhar o sentido aqui do emissor. Quando o emissor, a seta entra, PNP. Quando a seta sai, NPN, tá? Então ele tem esse ganho, né? Tem essa medida aqui em milivolt, né? Aproximadamente ali 500 e pouco. E tá funcionando. Só que sem ele no circuito, tá aqui a proteção, que é o IC802, e o próprio Q851. Os dois estão fora, tá aqui só o lugar, ó, dos dois, tá? E eu liguei ela e funcionou. Não funcionou, claro, não funcionou, mas a fonte deu lá o 113 na saída, tá? Vou agora mostrar aqui na prática para vocês. E meu amigo, é peia, viu? É peia e muita peia mesmo, e eu sei não. Se não fosse esse especial de 10 mil inscritos, já tinha desistido aqui. São 4 dias, cara, Ave Maria. Mas tem que ter paciência, né? Eletrônica é isso, é paciência. Pronto, liguei. Vamos aqui na entrada, de novo, né? Ó, deixa eu baixar mais, ó, 248. Mas independente da entrada, olha a saída. 113, tá? Então, meus amigos, resolveu. Agora eu não sei para que diachos serve esse transistor aqui, que tá aqui, porque ele não tá no esquema. Eu vou ter que olhar para um esquema mais antiguinho, acho que o 142 lá da Burgos Eletrônica. Eu vou ter que ver de novo esse vídeo
porque eu tenho que entender esse circuito aqui, ou melhor, desculpa, esse transistor aqui, para esse esquema ele já está aqui dentro, tá? Então, por que eu sei que ele está aí dentro? Na verdade, eu nem falei disso, né? Deixa eu ver se eu desliguei. Porque ele está exatamente, ó, deixa eu ver aqui, é o emissor dele, ó, acho que é o emissor. Tá vendo o R803? O R803 é o disparo da fonte, é o start. Então, meus amigos, esse transistor aqui, por ele estar ligado aqui no resistor de disparo, existe alguma fuga, algum problema que o testador não pega, a tensão vai chegar aqui no emissor e tal, vai ter a tensão de base, mas ela não vai circular entre emissor e coletor, tá? Não sei se é porque minha base não está polarizada, tem que realmente investigar onde é que está ligada essa base. Tem que ver se esse resistor aqui, ó, R851, se ele não está aberto. Porque o que polariza aqui a base é esse resistor, tá? Vou investigar agora por que diachos eu não estou conseguindo manter aqui a tensão com esse componente no lugar, tá bom? Então vamos lá, eu vou agora fazer isso e assim que eu estabelecer tudo isso no lugar, a gente finalmente liga a televisão, ver se ela vai finalmente ressuscitar, né? Meus amigos, um tempo se passou... Estava investigando aqui mesmo na prática, já que o esquema não pode me ajudar, porque a TC146 não tem esse transistor, né? Como eu estou falando para vocês desde o começo. Então é na raça, né? Na raça mesmo. Então é aquela coisa que eu estava falando a vocês, né? Esse transistor, de fato, ele está sendo aqui polarizado aqui pelo R851, né? Que é de 2K2. Só que ele é alimentado, na realidade, né, por aqui, ó. Se eu seguir a trilha, vai dar bem aqui. Então aqui eu tenho 5 terminais, né, nos quais a gente só utiliza a entrada, aqui a base, o GND e o emissor, que é a saída do CI. Esse quinto pino aqui, ele vai exatamente para esse transistor, aqui na base. E olhando outros esquemas que também não me ajudaram muito, ajudaram, mas não como deveria, porque os outros esquemas também não têm. Eles não têm esse transistor aqui, tá? Então, acho que esse transistor ele é exclusivo da TC145, tá? As outras não tem. E aí, a TC142, acho que a 162 também, vai ter os 3 transistores que eu estou explicando ao longo do vídeo. E ele aqui é um deles, tá? Aí vai ter lá o resistor de 2K2. Só que o emissor não. Acho que é a base. A base tá ligado ao controle que já tá aqui no STR. Já com o trimpote, que nesse caso aqui já não existe mais, tá tudo dentro do STR. E aí aqui não, a base dele tá ligado aqui. E aqui é um fio amarelo. Acho que não dá pra ver. Mas enfim, esse fio amarelo, ele dá exatamente aqui, ó. Nesse conector, tá? Esse conector é o CO14. Aí aqui, se tu observar, essa placa ela é exclusiva também da TC145. Não sei te dizer, vou até ligar aqui o flash, que está realmente um pouco escuro. Não sei te dizer para que serve essa placa, mas se eu puder chutar, acredito que isso aí tem a ver com alguma coisa de controle remoto, tá? Acho que isso aqui deve ser o sensor. Tô te falando por puro achismo, de fato, eu tenho confessado a vocês, não é uma tecnologia do meu tempo. Eu nunca peguei desse televisor antigo aqui. Independente de ser NAT ou não, mas é a primeira televisão vintage que eu recebo aqui, né? E aí eu tô arriscando o conserto e tô apanhando, né? Tenho apanhado, na verdade. Então eu não sei para que é esse módulo aqui, essa placa eletrônica, tá? Eu poderia arriscar que é alguma coisa relacionado a controle remoto, a controles, né? Tendo em vista que aqui a gente tem as teclas e tal, então deve estar relacionado com seletor de canais, não é nem o seletor, até porque o seletor de fato tá aqui, mas é um teclado que você aperta, né, digitalzinho. Não é aquele seletor que estrala, então, é rotativo, melhor dizendo, né. Então aqui, acredito fortemente que isso aqui tem a ver com controle, então a tensão, ela vai vir aqui, vai passar pelo fusível e tal, e vai se espalhar pela placa no qual não tem o esquema. Ó, e seguindo ele aqui, ele também está vinculado a esse transistor. Ele também vai se espalhar aqui pro lado, seguindo a trilha do fio amarelo. Ó. Esse fio amarelo, se eu puxar esse conector aqui, vai aparecer o 113 aqui. Por quê? Porque aqui, nesse fio amarelo, deveria ter uma tensão, olhando outros esquemas, tá? De mais ou menos ali uns 116, 115 volts. Essa tensão mantém a base do PNP maior. Então, ele não conduz entre coletor e emissor.
Aqui, desculpa, eu tô apontando pro transistor errado. É mais aqui, ó. Aqui eu tenho condução de coletor para emissor. Então, a base não recebendo a tensão ali de cento e pouco, ela tá recebendo na casa de 1000 volts aqui. Acho que tá com 4 volts também na base, tá? Então, a tensão de base sendo menor num transistor PNP, ele vai conduzir aqui. No NPN não, a base realmente é uma tensão maior que faz ele conduzir. Aqui não, é tensão menor. Como a tensão é menor, logo ele conduz aqui de coletor para emissor e derruba aqui a linha do out, né, da saída do STR, tá? Eletronicamente é assim. Então, se eu tirar ele aqui fora, vocês podem até dizer, né, como eu tirei naquela hora, né? Por que tu voltou ele pro canto, né? Porque o 113 que aparece, ele tá chegando no flyback, tá chegando no coletor, só que existe mais um defeito aqui sem vergonha que é inexplicável. Eu até já tentei corrigir, não consegui. Como eu mostrei lá no esquema, vai haver um resistor que é o R510. Deixa eu localizar ele para vocês. Ó, aqui no R510 é um resistor de 10K por 2 watts. Aí vai mais para frente, vai ter um capacitor que eu também já troquei, ó, que vai ser o C509. E ele vai direto aqui para o pino 8, que é o HVCC. Em tese, deveria ter o 113, passar pelo resistor e chegar mais ou menos uns 9 volts aqui, conforme esquema. E no pino 8, que é esse daqui, sai em torno de 1,2 volts ou um sinal de 15.734 Hz, tá? 15.734 kHz. Para chegar aqui no drivezinho do saída horizontal e começar a funcionar. Só que isso não acontece. Quando eu ligo a TV com esse transistor fora, que eu estou mostrando a vocês, ele aqui, a tensão que está aqui no R510 é de 30 volts. Aqui, de fato, aparece o 113, só que aqui passa a 30 volts. E aí, eu não sei que milagre de não ter queimado é esse CI, se não já tiver queimado, né? Aí eu até achei que fosse um erro aqui no resistor, tirei, ó, tá aqui o resistor na minha mão, ó. Resistor de 10 watts, como eu tô... Aliás, perdão. Resistor de 10K por 2 watts. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, já tá ficando realmente escuro. Mas tá aí, ó, 10K por 2 watts, tá? 5% de tolerância, tá? E ele tá bom, até achei que fosse ele, coloquei um novo... Troquei o capacitor que filtra lá, né? Deve passar 9 volts, por isso que o capacitor é 47 por 16. Coloquei um 47 por 25. Não resolveu. Tá chegando ainda em torno de 30 volts. E, sinceramente, eu tô cansado de apanhar aqui, viu? Aí, meus amigos, para ficar alguma coisa mais completa e na prática, né? Eu já falei com palavras. Antes de eu me despedir aqui de vocês, eu vou mostrar na prática, ó. Aliás, veja que esse conector, ele tá conectado. Conector conectado, né? CO14, tá? Tá aí conectado. Vamos ligar o televisor, ó. Pronto. Deixa eu ver se eu liguei aqui o master. Tá desligado o master. Pronto. A lâmpada já piscou. E a gente vai conferir aqui, ó. 272. Que entra. E que a saída é o de sempre, né? 4 volts, porque lá tá conectado. Aí aquela mesma coisa, aqui na base, ó, esse 3,3 é baixo, tá? Para um PNP, vai ficar conduzindo aqui o tempo todo, ó, coletor emissor, tá? Aí o que é que eu vou fazer agora? Aliás, vamos aqui também no resistor, né? Os mesmos 4 volts, ó, que alimentaria o HVCC, tá? Vamos ver. Vou desligar ele aqui. Ela vai tentar ligar aquela coisa, né? Aliás, por que ela vai tentar ligar? Agora que sim, que eu entendi por quê. Porque quando eu desligo lá, vem um pulso sei lá, a tensão aqui na base, ela aumenta. Na base dele aqui vai aumentar a tensão, ó. Olha lá, tá 9 volts, eu já desliguei, né? Aí faz com que pare de conduzir, coletor emissor, e a fonte fica ali no 113 e finalmente ela tenta ali funcionar, né? Vamos lá de novo. Ó. Eu vou desligar. Já que eu tô só com a mão, vou tentar fazer isso rápido, tá? Vamos desligar. Ó a base. Olha lá, 41. Ela já chegou até a 90, tá? Quando essa tensão de base sobe, ele para de conduzir aqui, tá? Quando a tensão de base cai, ele fica conduzindo, já que é um PNP. Então, eu vou desconectar aqui, ó.
que esse pulso aqui do fio amarelo dá exatamente na base daquele transistor. E aí sim, finalmente vamos ter os 113. Só que ao invés de funcionar, funciona nada. Olha lá. 114. Tá? Aí sim, ó. Olha lá a base. 113. Certo? 113 na base, que de fato faz com que agora o emissor pare de conduzir via coletor, né? E finalmente gere tensão. Vai ter o mesmo aqui no coletor, ó. 114 no coletor, nem deveria colocar aí que eu tenho medo de queimar meu multímetro. Mas enfim, vamos aqui no resistor. Ó, 114. E do outro lado, ó, 38, ó. Tá vendo? É uma tensão alta, tá? De HVCC. Não sei nem como é que não queimou o CI aí. O CI trabalha com 9, tá passando 30 e tantas volts, tá? Então eu não vou mais quebrar a cabeça com isso não. Não sem esquema, tá? Não sem esquema, como eu tô falando pra vocês.